Meu voto pela reforma da Previdência é um voto de consciência. Não é um voto vendido, não é um voto por dinheiro de emendas, é um voto que segue as minhas convicções e tudo o que estudei até aqui. Ao tomar essa decisão, eu olho para o futuro do país e não para o próximo processo eleitoral. Quem me conhece sabe da minha luta pelos mais pobres, sabe da minha trajetória. E hoje a Previdência, ela tira dinheiro de quem menos tem e transfere para os mais ricos. Ela aumenta a desigualdade do Brasil em 1/5 e é um impasse para o desenvolvimento do país. Ser de esquerda não pode significar que a gente vai ser contra um projeto que de fato pode tornar o Brasil mais inclusivo e mais desenvolvido. Hoje damos um primeiro passo. Um passo importante, mas aquele que é possível, para que a gente possa voltar a crescer de forma fiscalmente responsável, para então distribuir renda. A reforma que hoje votamos não pertence mais ao governo. Ela sofreu diversas alterações feitas por esse mesmo Congresso. E o sim que eu digo à reforma não é o sim ao governo e também não é o não a decisões partidárias. Em momentos como esse, a gente tem que olhar para o futuro do país. A gente tem que ter coragem de olhar de frente para os problemas e saber tomar as decisões, mesmo que seja doloroso. Não é fácil, não é cômodo escolher esse caminho, mas é absolutamente urgente e necessário. Oi, gente. Como vocês viram aí, a Tabata Amaral vai votar sim para a reforma da Previdência. E eu fiz vários vídeos aqui no canal, fazendo críticas, fazendo orientações, querendo que a Tabata Amaral se tornasse melhor, mas enfim, vamos ver qual vai ser a repercussão desse voto. Ciro defendeu que todo mundo, Ciro e o Carlos Lupe defenderam que todos os membros do PDT que votassem a favor da reforma deveriam ser expulsos do partido. Então, embora essa reforma não seja mais a do Bolsonaro e a do Guedes, e sim a reforma da Previdência do Maia, ela ainda coloca nas costas dos mais pobres, daqueles que ganham até 2 salários mínimos, a maior parte da economia. Isso segundo todos os especialistas que eu consultei. Segundo Maria Lúcia Fatorelli, Denise Lobato Gentil, inclusive com pessoas que eu estou em contato. Maria Lúcia Fatorelli, inclusive, conversou comigo aqui no canal. Enfim, e o próprio Ciro Gomes vem falando sobre isso e foi bastante duro para com aqueles que, por acaso, votassem a favor dessa reforma da Previdência. Eu vou começar com vocês em mais profundidade sobre esse assunto no vídeo de hoje e falar também sobre o fato que existe essa possibilidade, ainda não confirmada, da Tabata Amaral ser expulsa do PDT. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas, como a Maria Lúcia Fatorelli falando, inclusive, da reforma da Previdência. E tem no Filosofia Popular às sextas-feiras vídeos sobre filmes, jogos, quadrinhos, produtos culturais, livros, que discutem, eu faço uma discussão política e filosófica desses livros e desses produtos culturais, né? Então vamos ao tema de hoje, que envolve a Tabata Amaral. Eu tive uma notícia triste, além do Paulo Henrique Amorim, parece que outras pessoas, como Francisco de Oliveira, também faleceram. Eu devo fazer um vídeo sobre ele também, mas parece que a gente está em luto da morte do Paulo Henrique Amorim, da morte do Francisco de Oliveira, e entre agora uma espécie de luto político de novas lideranças que estavam surgindo, como a Tabata, que eu tinha esperança, pouca é verdade, porque o discurso dela já estava indo num caminho altamente criticável e que eu critiquei aqui no canal, mas eu critiquei como uma pessoa que queria o melhor para ela, queria ela ainda dentro do nosso campo, porque eu vejo qualidades, uma pessoa que foi, enfim, qualidades técnicas, qualidades de vivência, poderia ter empatia e tudo mais, mas a Tabata Amaral não é Eduardo Moreira, não é? Então, são pessoas diferentes e são pessoas que estão seguindo caminhos diferentes na política. Eu pego o Eduardo como um exemplo de uma pessoa que veio da elite e que está buscando empatia com os mais pobres e que não vai ceder para o rentismo e tudo mais. E a Tabata Amaral, que embora esteja com esse discurso de que está lutando pelos mais pobres, vai votar a favor de uma reforma que coloca nos mais pobres a maior parte
de sua economia e, de certa forma, na leitura política, ela se rende ao rentismo. Se rende ao rentismo por convicção, se rende ao rentismo por pressão política, ela diz que não foi comprada, eu até acredito nela. Ela é uma pessoa que adotou a política do estilo Barack Obama, lá nos Estados Unidos, dos democratas corporativos. Essa, aliás, é uma análise que eu tenho já há algum tempo, de que os democratas corporativos, da linha da Hillary Clinton, Joe Biden e o Barack Obama, e ela estudou em Harvard, ela foi muito influenciada por essa perspectiva, é uma linha que fala de negociação e de concessões para o grande capital empresarial, concessões para o grande interesse dos especuladores financeiros. É uma esquerda, entre aspas, que, na verdade, atua favorecendo as frações de classe que apoiam projetos de direita, da direita liberal. Então, e essa concepção de ser esquerda dessa forma, que, na verdade, para uma pessoa como eu, isso não é esquerdismo, porque para mim a concepção da esquerda está muito ligada a uma dimensão econômica e não apenas cultural, é uma concepção que a Tabata absorveu bastante, inclusive absorveu a ideia de tem certas coisas que são meramente técnicas e não são de esquerda ou de direita, coisa que eu já tinha feito vídeos aqui criticado, e muita gente fã da Tabata Amaral me jurou de pé junto, que disse, olha, a Tabata vai seguir a orientação de Ciro Gomes e do Carlos Lupe, vai votar junto com o PDT, vai ser contra essa reforma da Previdência e vai ser favorável à reforma da Previdência defendida pelo Mauro Benevides Filho. E se essa reforma for muito diferente da do Mauro Benevides Filho, eles vão votar contra. E ela iria votar contra também. E eu disse para essas pessoas, não tenha tanta certeza. E o tempo, o Senhor da razão, veio me dar razão e não dar razão a essas pessoas. Eu poderia ficar aqui sambando em cima do eu avisei, mas, enfim, eu não vou perder muito tempo nisso não. Mas o motivo fundamental, e aí é importante realmente entender isso, é que a Tabata deu vários sinais. Não foram um, não foram dois, não foram três, foram vários sinais, em várias entrevistas diferentes. E muita gente pode dizer assim nos comentários, não dê ibope para a Tabata, André, para de fazer vídeo sobre a Tabata. Eu acho que é importante fazer vídeo sobre a Tabata, sim. Não apenas por causa da Tabata, porque ela é uma deputada federal, mas pelo que ela simboliza, que é muito mais perigoso do que o que ela é de fato. Ela simboliza uma compreensão da política que favorece os interesses o que eu chamo da direita real. A direita real não é uma direita ideológica apenas, do ponto de vista liberal. Não é uma direita que está em faculdade de economia, em institutos liberais apenas. Esse pessoal que faz a cabeça. Existe a direita real, que é a fração de classe do empresariado. Não é todo o empresariado. É a fração de classe do empresariado que se liga ao Estado para conseguir o que quer. É a direita que não muda. É a direita que usa do discurso neoliberal e que pode usar de um discurso progressista culturalmente, pode usar inclusive de uma pessoa que tem uma história de pobreza, de dificuldade, para se legitimar e para construir um projeto de diminuição de direitos. O que Tabata não entendeu e que muitos que seguem ela, né, não compreendem, é que existe uma disputa e uma discussão de narrativas. Quando uma reforma, por quaisquer coisas boas que ela acha que ela conseguiu, ela predominantemente faz economias sobre os mais pobres, nos mais pobres, essa reforma, ela simbolicamente serve a determinados interesses. O que a Tabata faz é um voto a favor das medidas que ela conseguiu colocar. Ela, por exemplo, ficou muito satisfeita quando a bancada chamada feminista, ou das mulheres, acho que chamar de feminista é um pouco forçar a barra, conseguiu colocar algumas provisões e destaques na reforma da Previdência, e ela comemorou bastante. Nós trabalhamos e conseguimos isso daqui.
E por isso ela se sente ligada ao texto da reforma e por isso vai votar a favor do texto da reforma. Então ela pesa mais esse trabalho que ela fez como parlamentar e menos a questão simbólica do que essa reforma significa para o nosso país e o que ela vai prejudicar a vida de milhões de brasileiros. Então, e ela ignora também a recomendação de Ciro Gomes e de Carlos Lupe. Algumas pessoas nos comentários naquela época falaram assim: André, tomara que você fale com a Tabata para você abrir os olhos dela e tudo mais. Eu já não acredito muito que ela vai me escutar, porque se ela não escutou Ciro Gomes e Carlos Lupe, que são pessoas, um é presidente do partido dela e outro foi o candidato desse partido à presidência, ela obviamente não vai me escutar. Eu sou, não pela questão de conhecimento, repare, em termos de conhecimento de política, eu fiz mestrado, doutorado pesquisando política, eu tenho coisas a dizer diferentes dessas pessoas, nem melhores nem piores, tem a ver com diferentes experiências. Mas do ponto de vista do poder, da simbologia e da proximidade com ela, tanto o Carlos Lupe quanto o Ciro Gomes estão muito mais próximos dela. Estão lá, são pessoas que Ciro Gomes ajudou inclusive a descobrir ela politicamente. Então, se tem alguém que teoricamente ela teria o ouvido aberto, seriam essas pessoas, Ciro Gomes e o Carlos Lupe. E eles tentaram e não conseguiram. Então, se eles não conseguiram, ninguém mais vai conseguir, né? Por causa dos fatores que eu já elenquei. E essa é uma coisa muito importante para o campo progressista. Como eu venho dizendo aqui, o mais importante para a gente é a construção de uma agenda mínima. E essa agenda mínima progressista tem que ter coisas como reforma tributária progressiva, corte de privilégios, auditoria da dívida pública, tem que ter favorecimento e incentivos à criação de cooperativas democráticas com regras claras para a ascensão e se tornar um cooperado, para não reproduzir a dimensão oligárquica dentro das cooperativas, que é o que acontece em boa parte do país. Quer dizer, tem muita coisa que a gente tem como estabelecer garantia de direitos sociais, saúde, educação, como uma prioridade do investimento estatal. E a industrialização, tecnologia e ciência. Quer dizer, tem certas coisas que nós podemos estabelecer como grandes prioridades do campo progressista e construir uma agenda mínima. Mas fica claro que pessoas como a Tabata, e por isso que esse vídeo não é apenas sobre ela, mas sim sobre todas as pessoas como ela, provavelmente não vão estar com a gente nessa construção da agenda. Fundamentalmente porque aspectos centrais dessa agenda, que Haddad concorda, que Ciro Gomes concorda, que Boulos concorda, que muita gente do campo progressista concorda, Erundina concorda, Jandira Fegali concorda, a Tabata não concorda. E pessoas como ela não concordam. E aí a democracia, ela provavelmente vai ter que procurar outro partido que melhor represente os seus valores, a sua perspectiva e tudo mais, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Será que o PDT vai voltar atrás e não vai expulsar? É uma possibilidade. Nesse vídeo eu não estou afirmando que ela será expulsa. Por isso que tem uma interrogação no título. Mas sinaliza uma separação muito grande, uma divisão muito clara entre onde está o PDT, sua cúpula hoje, e onde está a Tabata Amaral. Não é? E aí nós vamos ter que ver quais outros políticos foram seduzidos por essas emendas. Não estou dizendo que é o caso da Tabata, estou acreditando nela no que ela diz, que foi por convicção. Não é? Mas teremos que examinar caso a caso o que é que vai acontecer. Eu queria dizer para vocês que isso é muito importante da gente ter clareza. Não é? E da gente não colocar todas as nossas fichas em determinadas pessoas. As pessoas que vieram defender a Tabata, e eu quero falar sobre isso, elas estavam projetando na Tabata seus próprios valores. Ou seja, elas estavam projetando na Tabata porque ela é muito inteligente, porque ela teve a capacidade de estudar em Harvard e porque ela vem de baixo e que se colocou como alternativa dentro da chamada centro-esquerda.
ela exibia muitos dos atributos, digamos assim, positivos que eles queriam abraçar. E aí eles estavam dispostos a não me ouvir. Porque colocaram aqui nos comentários muitas críticas contra mim, que estava apontando para eles, de forma construtiva, o caminho complicado que a Tabata estava seguindo. Eu estava fazendo isso. Outras pessoas aqui no YouTube já tinham feito também. Estavam fazendo também. Eu acho que eu fui um dos primeiros. Depois do que eu fiz, o Paulo Giraldelli também, que votou nela, né, então tem um motivo até maior para fazer isso, também fez. E outros, depois da gente, também têm feito críticas construtivas à Tabata. Mas eu quero deixar claro aqui nesse vídeo que o significado, o simbolismo desse caso tem que ir muito além apenas da Tabata. Ele tem que estar conectado com a gente para que o campo progressista não fique, fulano agora é uma maravilha. Crie clubes de adoração de pessoas. Nós temos que fugir do personalismo. Até mesmo de figuras tão adoradas por parte da nossa população como Lula. Defender a liberdade de Lula diante do que foi demonstrado pelo Intercept, absolutamente justo, sem dúvidas. O julgamento foi um julgamento enviesado, foi um julgamento apodrecido, envenenado. Isso daí não se discute. Mas nem Ciro Gomes, nem Lula, nem Boulos, nem nenhuma figura personalista. A personalidade não pode ser o nosso projeto. Nosso projeto não pode ser a pessoa. É muito sedutor fazer isso. Mas nós não podemos incorrer no erro das pessoas que apostaram em Bolsonaro. Temos pessoas melhores? Temos. No nosso campo? Inquestionavelmente. Muita gente que eu gosto. Mas a gente não pode ter uma visão acrítica. Nem para Lula, nem para Ciro, nem para Lupe, nem para Boulos, nem para nenhum político. Assim como nós não podemos ter uma visão acrítica para nenhum autor. Eu estava lendo a obra de Marx na faculdade e tinha coisas que eu não concordava. E porque era um dos maiores intelectuais do século XIX, significa que eu não podia concordar? Que eu tinha que concordar em tudo porque eu sou de esquerda? Não. Eu tenho coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. E eu analiso por que eu não concordo. E em que grau eu não concordo. Enfim. E isso cada pessoa, cada indivíduo tem que ter essa liberdade fundamental. Então, no fundo, a mensagem que eu dou para vocês é o seguinte. Não deixem de apoiar nos políticos que vocês querem apoiar. Podem apoiar. Mas façam um apoio sempre com olhos bem abertos e com ouvidos bem atentos para perceber os sinais de se essa pessoa de fato representa as ideias que você defende e não valores subjetivos que você está projetando. É muito difícil fazer isso. E talvez por eu estudar a política e se apaixonar não pelos políticos, mas pela política, eu não me decepcionei com políticos ao longo da minha trajetória. Eu analisei o que eles fizeram, levantei méritos, levantei deméritos. E disse porque, em determinadas circunstâncias, eu considerava um menos pior do que o outro ou um pouquinho melhor do que o outro naquelas circunstâncias. E eu sou uma pessoa profundamente emocional. Mas em relação à política, eu faço um esforço. Eu gasto energia para tentar ser objetivo, para tentar ser mais racional. Isso é um esforço, não é de graça. E eu, de certa forma, recomendo para vocês, recomendo para todo mundo que possa estar me ouvindo, para tentar fazer a mesma coisa. E eu digo tentar porque a emoção sempre vai estar com a gente e sempre vai nos influenciar. E a gente não deve se iludir, dizer que a gente não vai ter momentos emocionais, porque tem. Eu, algum tempo atrás, tive um vídeo muito emocional. E tenho vídeos que eu sou movido pela emoção e às vezes eu exagero, e às vezes eu peso demais uma coisa ou outra, e depois eu vou ver o vídeo e digo, exagerei. Não devia ter falado com tanta veemência. Poderia ter sido mais polido. Poderia ter sido... Eu aplico essa crítica a mim mesmo. Quantas vezes eu errei? Algumas vezes o erro foi tão grave que eu vim aqui e fiz um vídeo. Olha, eu errei nisso daqui, foi grave, foi mal. E se eu aplico esse rigor crítico comigo mesmo, por que eu não posso aplicar com os outros? E eu acho que, mais do que nunca,
o que nós precisamos na nossa política é de um espírito crítico. E um espírito crítico que levanta aspectos positivos, aspectos negativos, aspectos difíceis de determinar, que podem não ser positivos ou negativos, segundo uma determinada ideologia, um determinado dever ser. Isso é fundamental para a gente avançar, não é? Ter essa defesa de um espírito crítico. E era isso que eu queria dizer e defender nesse vídeo hoje. E usei o episódio da Tabata como mote. Aliás, é muito comum aqui no canal eu pegar um acontecimento do mundo real e não falar só sobre esse acontecimento, mas usar ele para fazer uma reflexão mais ampla. E foi isso que eu tentei fazer aqui. Se você gosta do que eu faço, lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, se inscrever nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, e quem sabe se tornar um apoiador do canal e ajudar a gente financeiramente, que ajuda a gente a produzir cada vez mais vídeos. Todos esses links estarão em comentário fixado no início dos comentários. Um abração, até o próximo vídeo e vamos continuar a boa luta. A luta dentro do nosso campo, com clareza de objetivos e prioridades, e tentando não ser dominados pelas emoções, embora elas, sem dúvida nenhuma, façam parte da gente e tem um lado positivo, como eu falei do exemplo de Eduardo Moreira, que usou da empatia como um elemento para construir uma posição política. Então, esse vídeo não é para descartar as emoções, mas para saber utilizar elas de uma forma que mantém a gente, nós, com espírito crítico e buscando uma maior objetividade em nossas análises. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.